Alô, boa tarde, galerinha do primeiro ano. Estamos aqui dando início à nossa teleaula, nosso primeiro vídeo, para dar continuidade ao nosso assunto, onde a gente parou lá na sala de aula normal. Que infelizmente a malandragem tem que chegar ao fim e a gente precisa continuar, né? Daí eu resolvi esse tempo, esse espaço, para que a gente bata esse papo e a gente continue o conteúdo. Tomei banho, botei um perfuminho da Avon. Depois eu percebi que pra que eu botei perfume, né? Se eu tô aqui em casa e ninguém vai sentir o cheiro mesmo. Bem, a gente terminou, como vocês lembram, falando sobre a Terra ser um astro do universo. Nosso primeiro conteúdo foi espaço geográfico, conceitos básicos de geografia. Depois a gente partiu, né, para cartografia, para entender como é que funcionam os mapas e seus elementos. E o terceiro conteúdo que fechava essa unidade eletiva era a Terra, um astro no universo. E a gente começou falando sobre a curiosidade que o homem sempre teve ao longo da história, ao longo do seu momento na Terra, de compreender o que havia, o que existia lá no espaço sideral, lá no alto. E para compreender isso, ao longo do tempo, o homem foi criando deuses, mitologias. E essa curiosidade, por incrível que pareça, ela se desenvolveu em várias sociedades ao longo da história. Nós tivemos aí os deuses gregos, os deuses romanos, relacionados a fenômenos da natureza. Na África vieram também entidades que depois deram origem ao que a gente conhece, candomblé, umbanda, as religiões afro-brasileiras. E aqui no Brasil as tribos indígenas também criaram as suas divindades para explicar esse universo. Ocorre que a ciência moderna ela avançou, ela cresceu e o homem começou a descobrir cada vez mais o significado das coisas. E ele foi compreendendo como as coisas funcionam e como é que elas se relacionam entre si. Então o objetivo desse capítulo é que a gente compreenda como funciona o sistema solar, que a gente identifique alguns elementos desse sistema solar e que a gente compreenda a Terra e seus movimentos. É o formato da Terra, que posição a Terra ocupa nesse universo, certo? E esses movimentos que ela faz, o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, começando, a gente viu o que era o universo, lembram? E a gente falou que o universo é o conjunto de tudo aquilo que existe. Então, tudo aquilo que existe, que está por aí, faz parte desse universo, certo? Então, os seres humanos, os objetos, os meteoros, os satélites, tudo isso está incluído nesse sistema chamado universo. Depois nós falamos dos astros e vimos que os astros é um nome genérico que a gente dá para qualquer elemento que está aí na atmosfera. Então, astro é um nome que designa qualquer ser que está no universo. Depois nós continuamos e falamos sobre as estrelas, lembram? A grosso modo, a gente diz que estrela é um corpo celeste, é um astro que tem luz própria e que ele vive num processo constante de combustão, ou seja, ele queima constantemente, o que nos leva a crer que daqui a uns milhões de anos as estrelas vão se apagar, como já existem no universo estrelas apagadas. Então, a estrela é isso, um astro que tem luz própria, que vive num movimento constante de combustão e que um momento ou outro ele vai se apagar. Depois nós falamos dos planetas. Vimos que os planetas são justamente o oposto. São astros que não têm luz própria. Eles giram através de uma estrela para conseguir luz e calor. E esse movimento de girar, ele é feito através de uma linha imaginária chamada de órbita, mas que também pode ser chamada de elipse, porque não se constitui numa esfera perfeitamente redonda. É um círculo que ele vai abrindo e depois ele volta para o formato circular. Então os planetas são isso, são astros que não têm luz própria, que giram em volta de uma estrela para conseguir luz e calor. Nós temos também aí o sistema solar, que é um sistema planetário formado
por um astro maior, uma estrela, na qual giram os astros menores, planetas, meteoros, meteoritos. Então, o sistema solar é um sistema planetário formado por um astro maior, na qual giram os astros menores. E vocês sabem que todo corpo ele exerce uma força gravitacional sobre o outro. Quanto maior esse corpo, maior essa capacidade de puxar, de atrair outros corpos. Então, por isso que a estrela, ela é o centro do sistema solar, porque é ela que consegue prender e manter os planetas em volta de si pelas órbitas. Hoje nós vamos falar brevemente de dois movimentos importantes para o sistema solar, para a Terra: o movimento de rotação e o movimento de translação, certo? A primeira coisa, o formato da Terra. O formato da Terra é geóide, ou seja, ela é arredondada dos lados e achatada nos polos. Então, o formato da Terra é geóide, achatada dos lados, achatada nos polos e arredondada nos lados, certo? E ela não fica verticalmente no sistema solar, ela não fica em pé como esse lápis. Ela mantém uma posição inclinada, que é o chamado eixo da Terra. Como vocês já viram o globo terrestre, vocês já perceberam que ela realmente não é totalmente inclinada. Ela mantém essa posição inclinada, chamada de ponto de inclinação da Terra, ou eixo de inclinação. E as suas extremidades são chamadas de polos, Polo Norte e Polo Sul. E a Terra é dividida por uma linha imaginária chamada linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E quanto mais perto da linha do Equador, mais quente é essa região. Então, o primeiro movimento é o movimento de rotação da Terra, que ele é a volta que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, dura aproximadamente 24 horas e dá origem aos dias e às noites. Então, o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo e que dá origem aos dias e às noites, durando aproximadamente 24 horas. Depois nós temos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz através das órbitas, passando pelo Sol. Então é o movimento que a Terra faz em torno do Sol ou de uma estrela, certo? E esse movimento de translação ele é importante porque ele dá origem às estações do ano: o verão, o outono, o inverno e a primavera. Ok? E por que isso ocorre? Como a gente disse, essas órbitas elas são elípticas, ou seja, ela se afasta do Sol. Imaginando que minha cabecinha aqui é o Sol. Aqui, quando a Terra passa em frente ao Sol, eu tenho o verão, que ela está mais próxima do Sol. Conforme ela se afasta, ela vai dando início ao outono, inverno, primavera e continua. Então a importância do movimento de translação é justamente isso, é dar origem às estações do ano. Então por aí a gente fecha essa primeira teleaula, tendo feito uma breve revisão do que a gente já havia comentado e falando do formato da Terra e dos movimentos que a Terra faz. Ok? Fica como atividade para essa primeira teleaula que vocês olhem na internet quem foi Galilei e por que é que ele foi perseguido e condenado pela Igreja Católica. E que também procurem no dicionário alguns termos que vocês não conheçam, como eixo, geóide, translação, rotação, perpendicular. Então fica essa tarefa aí para que vocês procurem essas 5 questões e coloquem lá no Instagram ou mandem para... coloquem lá no Instagram para a gente poder entender o significado dessas palavras. No mais, a gente vai terminando aqui e fiquem de olho lá no Instagram que a gente vai colocar as ATs. Para o primeiro ano, eu aproveitei a nota daquelas atividades que vocês fizeram. Aquele varal com as fotografias, as turmas que fizeram, aquelas atividades com as shares, com as questões, certo? O caderno que eu anotei, os vistos, ok? Então fique com Deus e até a próxima teleaula
E agora deixar de malandragem e colocar mãos às obras, né?